não acontece assim muito, né? Mas naquela época aconteceu e eu fiquei meio que queimado, né, por isso. E ela pra mim, eu faria ela, se tivesse 1000 vezes, eu faria elas 1000 vezes. Você ganhar do Inter, né, que era de uma referência que é o Mano Menezes, que é um cara que foi treinador da seleção brasileira. 2-0 lá, e eu falo pros atletas isso, ó, eu falei pra minha comissão lá que a gente não perde mais. E foi isso que aconteceu, começou a ganhar todo mundo. O Vila me deu essa estrutura pra poder formar, sabe, poder crescer como pessoa também, não só como atleta. Fala, Thiago. Eu tô Vitor. Tranquilo? Tá. Bem demais, melhor agora. Bom, beleza? Tudo bom? Tudo bem, tranquilo? Deus, tranquilo. Thiago, quando tu entra no carro, a resenha, ela já começou. Começa? Bom demais. Pô, isso é bom de resenha, né? Estamos aqui pra isso. É isso, bem demais. Porque hoje estou aqui com ele, de Carona Fute, com o treinador que é campeão nacional, estadual, vice-campeão gaúcho, Thiago Carvalho de Oliveira. Obrigado, tá? Obrigado pelo convite aí, vai ser prazer estar falando com você aí, falando um pouquinho do nosso trabalho. Thiago, tanto é que eu brinquei, né, quando a gente foi lá no Sem Censura, lá da TV Brasil, primeira entrevista minha com o Thiago. Foi mesmo. Exclusiva não, né, porque tinha mais gente, mas foi em Brasília. Pô, como que foi aquele momento ali pra você? Porque eu já queria começar assim, como foi aquele momento pra você, depois de um título, tá numa TV importante lá de Brasília, né? Foi muito legal e eu nem esperava, na verdade, né? Com um convite lá, não sabia como que seria o programa, a gente tinha noção um pouquinho. Começando uma carreira, sendo campeão nacional, né? Campeão brasileiro ali. E fazer um programa daquela maneira, né? Você acompanhou, falando um pouquinho da trajetória, né? Aparecendo algumas pessoas. Foi bem bacana, sabe? Foi bem legal, fiquei muito feliz, né? Com a repercussão, com tudo que aconteceu. Chegou lá, tinha que passar pó na cara. Inacreditável, dividir camarim com o Thiago Carvalho. O cara não tem que passar só uma pozinha aqui na cara. Deixar só pra a gente TV. é bonita, né? Senão não vai. Mas foi legal, foi uma experiência legal, né? E foi gratificante estar lá. É isso, vamos colocar um trechinho aqui lá do Sem Censura, com toda certeza. Victor, minha referência é do futsal. Foi algo que eu comecei a jogar desde a infância lá em Rio Verde. Então, eu tenho uma referência de um treinador desde o começo. Esse critério, né, de gols marcados, que costuma ter em todos os campeonatos. Então, a gente perdeu uma posição que mudou o adversário, né, nesse mata-mata do acesso. Então, acho que prejudicou bastante, sim. Acho que poderia ter sido diferente. Mas tudo foi experiência, talvez, para a gente conquistar esse, né, acesso agora e título. Antes de você ser treinador, você é daquela linha dos jogadores que viraram treinadores. Eu queria saber como foi o seu começo de carreira como jogador. Vitor, a minha família vem do futebol, né? O meu pai, ele foi atleta profissional. Ele jogou no Goiás lá pra década de 70 para 80 ali. Meus tios também, 3 jogaram, né, na época de Rio Verde, então eu sou do interior de Goiás, então vem dessa linha do futebol. O pai, ele virou treinador também. A minha infância foi toda no meio do futebol. Naturalmente, eu sempre gostei muito, né? Foi algo que eu fiz a minha vida inteira. Desde os 6 anos a gente já competia, né? Já começava a brincar ali, mas já um pouquinho mais sério. Eu inicio no futsal, então a minha carreira, eu falo até os 14 anos praticamente foi só futsal. Tem muita coisa que como atleta eu tinha e como treinador também que vem muito do futsal. Tive bons treinadores em Rio Verde. Rio Verde era uma referência, ainda continua, né? No futsal é muito também. Futsal, muito. Verdade. Então eu peguei a época muito boa do, né, Rio Verde, Campestre, algumas situações ali do interior ali que era muito bom no futsal. E naturalmente depois que eu vou passando pro campo ali, eu já começo a vir pra Goiânia, né? Vim jogar no Vila, vim iniciar essa carreira ali, a terminar essa base ali, no final da base, foi onde tudo começou. Pô, e no futsal você era fixo? Era fixo, né? Jogar de fixo. Por isso que aí tu já subiu já de zagueiro. Naturalmente eu joguei de volante em alguns momentos. Eu tive muita dificuldade da parte física de fazer essa transição pro campo. Minha chegada até no Vila aqui, eu tive muita dificuldade nos, talvez, os 3, 4 primeiros meses, porque era uma parte física já que diferente, né? Pelo contexto do tamanho do campo. Fui me adaptando. Vi que como volante eu tinha que correr mais, a minha característica já não era essa, de conseguir ter força, bater e voltar. Você sempre foi alto? Sempre fui muito alto. Naturalmente o futsal te dá habilidade, vai se você pensar mais velocidade. Quando eu vou para zagueiro, meio que facilita tudo isso pra mim, né? Jogar de frente, conseguir ter senso de cobertura que eu tinha bastante, né? Foi legal ali o começo de entender um pouquinho o campo, né? Como que era, mas eu adaptei muito bem com o zagueiro. Você estreou no profissional no Vila. Eu queria saber, você lembra
Seu primeiro jogo de estreia? Meu jogo, se eu não me engano, foi contra o Atlético Goianiense, primeiro jogo do estadual de 2009. Acredito que foi esse, no Serra Dourada, se eu não me engano, ficou 0x0 o jogo. Começa o ano ainda, tá na pré-temporada, em 2009, era o Givanil de Oliveira, o treinador. Aí eu tava como, no banco, era a primeira opção. Eu não lembro quem foi o zagueiro, mas ele machucou e eu começo a iniciar o campeonato. Aí depois disso eu não saí mais, né? Eu fui titular, eu fiz bastante gol nesse campeonato goiano, era novo, né? Tinha 20 anos. Eu acredito que a estreia foi contra o Atlético no Serra Dourada. Pô, e como que foi participar, jogar pelo Vila Nova? Fiquei 6 anos no Vila Nova, né? 6 anos, então, muito tempo, e eu morei ali dentro, né? Então eu vim de Rio Verde, eu morava no Oba ali no alojamento. Foi algo muito importante pra mim, onde eu evoluí bastante, né? Como atleta, eu passei por alguns treinadores e pessoas dentro do clube ali, muito importante na minha formação. O Vila me deu essa estrutura para poder formar, sabe? Poder crescer como pessoa também, não só como atleta. Então, na minha época ali tinha uma galera muito boa, o Vila era muito bem organizado também, naquele momento ali, tava muito bem no profissional também. Então eu fiquei um tempo muito bom, tive as minhas oportunidades, né? Fiquei praticamente 2-3 anos no profissional até sair. Então, para início, acho que não tinha um lugar melhor para mim começar. Pô, e por que você acabou saindo? Tipo, você achou que você deveria ter mais oportunidade? Não, na verdade eu tinha até um ano de contrato ainda, mas teve uma transição da presidência e as coisas não começaram a ficar legal no Vila ali na 2010, final de 2010. Questão de tudo, de ideia do que era feito, né? Da questão de eu senti também da opção deles comigo, né? Eu era talvez um dos únicos atletas que tinha ficado na época. Tinha da transição do estadual pro brasileiro, porque mudou, né? Essa presidência, então mudou muita coisa. E foi uma escolha minha, consegui sair, né? Abrir mão lá desse contrato que eu tinha para poder sair e começar a abrir outros mercados. Pô, aí você jogou no América de São José, do Rio Preto? Isso, eu fui disputar o Paulista lá. Lá também o Paulista teve um pouquinho de dificuldade lá, porque, né, questão de pagamento, enfim, mas as coisas até aconteceram muito bem pra mim, porque eu disputei, joguei, né, todo o campeonato, consegui fazer gols, e aí fui pro Boa Esporte. O Boa Esporte, A gente ficou no caminho sem sair agora, né? Que beleza. Tem que... agora transou. Mas não tem como ir pra lá. Passa reta ali. Ali tá fechado. Mas tá fechado. Eu desço lá então, vamos descer. Que constrangimento. Faz parte. Ainda bem que é gravado, vai tudo editadinho. Aí falando do Boa Esporte, né? Boa de Cavalo pra Varginha. Ele tava na segunda divisão do Mineiro e ele tava na Série B do Brasileiro. Então ele tinha subido pra B e tinha caído no estadual. E a gente chega lá na fase final, praticamente, consegue ser campeão, né? Subiu o time novamente, ser campeão, né? E eu fiz gol do acesso, do título. E a gente disputa o primeiro ano da Série B no Boa Esporte. O time era muito bom lá. Tinha o Moisés que jogou no Palmeiras, Ramon jogou no Goiás, enfim, Carlos César, Atlético Mineiro. Nosso time começa na última rodada, briga para subir para a Série A no primeiro ano, e dali consegui me destacar e ir pro Cruzeiro. Pô, e quando chegou a proposta do Cruzeiro, na verdade, o que passa na cabeça do Thiago, né? Assim, como jogador, você fala assim, putz, mano, é uma realização de um sonho, né? Tu jogar num gigante aqui do Brasil. Na verdade, eu tive duas propostas. E uma foi de São Paulo primeiro. Eu tava meio encaminhado para ir pro São Paulo, mas bem no momento de poder assinar, de poder acertar, o treinador cai na época, que era o Adilson Batista. E aí as coisas meio que entravam e aparece o Cruzeiro e eu vou pro Cruzeiro. Então pra mim foi bem legal, né? Poder chegar num Cruzeiro é algo extraordinário, né? Todos os jogadores, né, que poder chegar num nível de Série A. Então a minha experiência no Cruzeiro foi espetacular, fui muito feliz lá, pude jogar, né, sendo titular do Cruzeiro na Série A, então isso é muito legal. A briga é muito grande, né, pelo nível de jogadores que tem. Então na minha época, depois do primeiro ano que eu consegui ser titular, o segundo era Bruno Rodrigo, Dedé, Léo. Pô, era aquele time que foi campeão. Então eu perdi, né, espaço, joguei menos, né, depois disso. Enfim, foi experiência espetacular, né, no maior nível do Brasil e num grande clube.
Pô, e depois do Cruzeiro você jogou no Boa, você jogou no Ceará e jogou na Aparecidense. Isso, na verdade eu joguei o primeiro ano, acabei renovando o Cruzeiro, eu fiquei ao todo no Cruzeiro 5 anos, né? E de lá eu fui emprestado 2 vezes, né? Então eu fui emprestado novamente pro Boa Esporte, e aí tem um motivo por isso. Na verdade eu ia ser emprestado pela Ponte e pro Vitória no ano, acho que era 2013. Vitória e a Ponte era tudo Série A, né? Porque eles foram bem. Vitória foi entre os 5 da Série A Ponte chegou na final da Sul-Americana, se não me engano. E eu fui vetado nesses 2 clubes por causa do joelho. Onde que iniciou esse problema do joelho. Eu fui vetado, eu conseguia treinar normalmente, mas meu exame realmente era muito ruim. E eles me vetaram pelo exame. Algo que não acontece assim muito, né? Mas naquela época aconteceu e eu fiquei meio que queimado, né, por isso. Acabei perdendo esse mercado de Série A. Então eu voltei pro Cruzeiro, eu tava naquele time lá que foi campeão em 2013. No último momento ali o Boa Esporte me chamou pra jogar novamente. Eu lembro até hoje eles me ligaram e falaram: ó, tem um jogo contra o Palmeiras estava na Série B naquela época, uma quarta-feira, quer vir jogar? Era o último dia de inscrição. Desse jeito. E eu Você precisava, fala, né? Precisava porque eu fiquei ruim na história, né, de como, é como se eu tivesse machucado e não tivesse como jogar mais. E eu fui, nós ganhamos do Palmeiras de 1-0 ainda, na época eu joguei os 90 minutos. E fiquei no Boa Esporte 1 ano e meio, né? No outro ano a gente quase sobe, né? Chegou na última rodada, era só vencer na época, o Icasa que já tava rebaixado, né? Não conseguiu vencer. Naturalmente voltei pro Cruzeiro depois disso, fiquei lá um pouco tempo lá, mas também não tava tendo oportunidade de ver o Ceará. No segundo semestre, na Série B novo, eu fui pro Ceará. Terminei o ano no Ceará, foi quando acabou o contrato, né? Na verdade, da virada de ano, acabou o contrato do Cruzeiro, ia voltar pra casa, né? Meu intuito era vir aqui pra Goiânia pra jogar. Apareceu a Aparecidense, que era um projeto bem bacana também, muito bem organizado, e eu aceitei. Acabei ficando 2 anos na Aparecidense como atleta, até onde eu me lesionei de verdade, né? E não consegui mais atuar. No princípio era só vir aqui pra depois dar uma respirada aí de novo, mas acabei ficando de vez. Quando você pendurou chuteiras na Aparecidense, você já foi para virar treinador do Sub-20? Na verdade eu já queria muito, né? Era algo que eu já pensava. Então quando ali mais ou menos em setembro eu tenho a notícia com o doutor, eu já decido não jogar mais. Primeiro eu faço o curso da CBF, foi a primeira coisa que eu fiz, já entrei direto. Não tenho nada para ir para lugar nenhum naquele momento. Peguei alguns treinadores, vou fazer alguns estágios para poder, né, ver, começar a aprender. Ou você já tinha noção que era isso? Não tinha nenhuma dúvida disso. E aí acontece que eu começo na Presidência como estágio, era o Márcio Fernandes, na época que eu estava na Presidência. E eu fui lá fazer o estágio, fiquei 1 semana, combinei, quando eu fui me despedir, o Márcio falou: não, é pra você ficar aqui, quer que você vá embora, não. E eu não ganhava nada, tal, quer que você fique comigo. E aí eu fiquei. Acaba que o Márcio Fernandes, depois de 2 rodadas, ele vai embora. E aí vem o Edson Júnior, o Luiz Gustavo, que hoje é meu auxiliar, era operador físico também dele. Aí eu, de fato, viro o auxiliar da casa da Presidência ali naquele momento, né? Então, foi o Márcio Fernandes foi um cara que deu essa oportunidade, um pedido de eu ficar lá. Eu acabei virando o auxiliar da casa daquele campeonato, na Série D também, né? Fiquei praticamente 1 ano fazendo essa função. E aí, naturalmente, eu fiquei no clube. Depois que acaba a Série D, que a Série D era menor, ela acabava antes, bem na metade do ano, tive um convite lá na época do Cocá e do Elvis de ser diretor da base. Então fiquei 3 meses como diretor da base também, peguei uma experiência fora de campo que não tinha, algo muito legal de poder organizar 4 categorias, 120 meninas, várias comissões, né? Então foi uma experiência legal. No outro ano que vira, foi quando eu tive a oportunidade de começar. O Romerito sobe para ser treinador do profissional. Eu estava como diretor, eu tinha deixado bem claro que eu queria ser treinador o tempo todo, eu nunca quis ser diretor, mas foi uma experiência. E eu fico praticamente 1 mês no Sub-20 só, foi isso que eu fiquei, não fiquei mais que isso, foi 1 mês numa pré-temporada. Eu fiz só um jogo, que foi antes da pandemia, né, antes de começar. Então a experiência minha como treinador foi isso, né, foi uma pré-temporada no Sub-20, um jogo, e aí para tudo. Foi mesmo, né, que foi na pandemia, e eu lembro quando voltou, seu primeiro jogo ali como você ainda era interino, né, que foi contra o Operário. Contra o Operário. Lá na Serrinha. Sim. E aí, claro, você perdeu aquele jogo, mas a diretoria ainda confiou e dali você seguiu. Na verdade, o jogo a gente perde, mas não sei se alguém lembra, mas foram 22 chances contra 2. É verdade. Algo Nossa, assim, eu tava na Serrinha. Surreal, né? Enfim, então... E aí tem a continuação, né? A ideia era que as pessoas, né, que comandavam voltassem para... Eu tinha feito aquele jogo, mas não conseguiram voltar. Eu continuei. E há uma decisão do Elvis de continuidade minha depois disso. Então a gente fez o contra o Goiano
um jogo também na Serrinha, que ficou 1-1, ficou com um jogador a menos desde o começo. Vai pra Goianésia também, empata também. Mas o Elcio decide escolher, falou, você é o treinador e eu quero que você fica. Foi onde começou aí a minha trajetória na presidência como treinador. Aquela Série D ali foi doideira, né? Aquele time da presidência era muito bom. E eu falo que aquele time de 2020 era melhor que o de 21. Aí vocês caíram nas quartas, né? Que foi naquele jogo do acesso. O título, quem foi campeão é, o Mirassol. Que foi campeão foi o Mirassol. Thiago, tu trocaria o título da Série D de 21 para conquistar o acesso no primeiro ano de treinador? Ah, acho que não. Acho que ou você acha que um ano foi... Você acha que valeu a pena esperar e acabar colocando a Aparecidense aí no cenário nacional, sendo o primeiro time do interior goiano a ser campeão? Acho que tudo acontece do jeito que tem que acontecer, sabe? Concordo com você que o time em geral era melhor, sim, e tava num nível muito alto aquele time lá de 2020. A gente perde o Mirassol que é campeão, mas se você pega os 2 jogos contra eles, nós tinha tudo pra, né, naquele momento que a gente dava virada dentro de casa. Que não era pra pegar o Mirassol. Que não era. Tem esse detalhe. Tem isso, né? Era 30 do segundo tempo, nós estamos ganhando de 1-0 dentro de casa, só tá dando nós. Tem um expulso deles. Então tá tudo bonito pra gente subir, e aí nós solta a bola, leva o gol com um a mais, né? E depois leva outro de novo. Aí empata, depois leva no final, enfim. Então assim, o contexto era tudo pra que a gente conseguisse. Mas de fato não era o momento, talvez, né? Acho que a experiência que eu peguei ali foi importante pro outro ano, né? De poder entender algumas coisas, poder, talvez, eu falo de tirar o foco um pouquinho na hora decisiva. Naqueles 2020, como tava tudo muito bem, o foco de imprensa, e ali não tem uma representação igual grandes clubes, mas naquele momento foi algo que mexeu com muita gente, e eu senti que na outra vez eu tinha que proteger isso mais. Foi o que eu fiz no outro ano. No outro ano eu consegui brindar um pouco mais os atletas nessa questão, que é normal de ter, né? Mas eu achei que era o momento e naturalmente deu certo. Então foi algo bacana, né? Essa experiência que eu tive no ano para poder conquistar no outro. Então, acho que tudo tem que acontecer, né? Por mais que a gente confia no que a gente faz assim, eu acho que a experiência é importante. Cada ano você vai evoluindo, vai melhorando. Ano que vem eu preciso ser melhor do que eu sou agora, e só vai ser com as experiências que você consegue. Tanto é que quando vocês foram eliminados pelo Mirassol, era a Série D de 2020, mas acabou terminando em 2021. Isso. E aí vocês estavam naquela transição que no Goiano vocês tinham que classificar para conseguir a vaga para a Série D de 21. E como que foi essa reformulação de montar elenco na correria, né? Porque muitos acabaram saindo ali depois. E depois também fazer uma campanha sensacional da Série D de 2021, que eu pude acompanhar assim. Pra mim vai ficar na minha história também profissional, né? Que é ver aquele time ser campeão, jogando muito bem, e aquelas 2 finais contra a Campinense também foi loucura. Concretizar o título em casa também. Sim, né? Foi bem bacana. Na verdade, quando a gente acaba 2020, o time não muda, ele continua. Então é onde o time estava crescendo ainda, e a gente disputa o Goiano 2020, que foi em 2021, termina ele, e o Campeonato Goiano 2021. Então o de 2020 a gente classifica nos últimos 2 jogos, que era Anápolis e Araguá, e ainda pega o Goiás nas quartas, né? Como é que é a pré-eleição para chegar nos jogadores? Você fala, galera, seguinte, vocês querem continuar jogando o calendário inteiro? Vocês têm que ganhar. Eu particularmente tento tirar o foco dessa situação, porque já é muita pressão no futebol, né? Se você coloca mais pressão, parte psicológica afeta muito. Pelo menos é o que eu penso, é o que eu faço, eu tento trazer tudo pra mim e deixar eles tranquilos pra fazer o que tem que fazer, porque eles que vão fazer, né, dar o show lá dentro e resolver o problema. Eu treino e preparo eles, então quanto mais tranquilos eles estiverem, pra mim melhor. Ao contrário, eu mesmo bato no peito para que eles possam estar, né, da melhor forma possível. A ideia sempre foi essa, e a gente consegue classificar, tira o Goiás nas quartas de final e faz a semifinal contra o Atlético, que era jogo único, e foi um grande jogo contra o Atlético também, não poderia ter passado. E aí já continua o outro ano, 2021. E aí, 2021, a nossa campanha no Goiânia é espetacular, né? Nós fizemos a melhor campanha do campeonato. Pega o Vila na semifinal também, onde eu acho que a gente foi superior praticamente nos 2 jogos. Mas o futebol, ele é assim, você tem que pôr a bola pra dentro, né? Não conseguiu fazer isso e o Vila classificou. Então, aquele time 2020 é um time que tinha muita expectativa pelo que jogava, mas talvez não deu o resultado, né, que a gente esperava, que eu acho que poderia. E não que era ruim, na verdade foi muito bom, mas é que pela qualidade, por tudo que fazia, a gente esperava poder ser campeão goiano, né, e até campeão da Série D. E aí talvez a grande dificuldade foi nesse momento, quando termina 2021, que tem vários jogadores, vai pro Vila, vai pro Goiás, né, e começam a sair.
e a gente precisa fazer uma reformulação. E essa reformulação é uma reformulação sem dinheiro mesmo, né? A presidência não tinha como investiu para renovar e continuar com o time goiano, e as coisas não aconteceram, né? Não chegou a ser campeão. Ficou difícil fazer a Série D, então tive que reunir todo mundo e começar a buscar atletas que, particularmente para mim, não é difícil de achar a qualidade que eu preciso no meu jogo, eu sei o que eu preciso, mas atletas que teoricamente não estavam num patamar naquele momento maior, né? Atletas que já apostam, enfim, e foi montando dessa maneira com um pouquinho de dificuldade. Isso não é desmérito falar que a folha era menor, não tinha dinheiro, mas que é normal no futebol, às vezes você tem que arriscar ou apostar em atletas que ainda não conseguiram emplacar ou ganhar um mercado. E foi o que aconteceu, a gente conseguiu formar muito bem esse elenco, mas não só de jogo, mas de comportamento, né? Era uma galera muito boa de trabalho, bem fechada, e isso foi fundamental, né? A gente fez uma Série D muito boa. As coisas foram acontecendo durante a Série D, a gente foi evoluindo durante o campeonato. E eu lembro que quando a gente chega no mata-mata, a gente chega muito forte para poder ser campeão. E em que momento você olhou pro seu time e pensou, pô, acho que dá, acho que vamos ser campeão? Eu nem vou falar campeão ainda, mas no primeiro turno teve o primeiro jogo contra o se não me engano, o Mato Grosso, esqueci o nome, acho que é. Enfim, era o primeiro jogo aqui em casa. União? União lá. União Rondonópolis. Empate em casa, mas naquele momento foi o primeiro jogo, no segundo tempo, que eu achei o time, hein? Eu achei os jogadores no lugar certo, sabe? E eu lembro que acabou o jogo, todo mundo tava comentando, e eu falo pra eles, assim, com minha comissão, depois no outro jogo eu posso usar também, nós não perde mais nenhum jogo agora. A volta no União Rondonópolis, a gente ganha desde 2-0 lá, e eu falo pros atletas isso, eu falei pra minha comissão lá que a gente não perde mais. E foi isso que aconteceu, começou a ganhar todo mundo, segundo turno inteiro. Foi evoluindo. E aí tem um jogo também contra a Caldense. O jogo contra a Caldense, ele é um jogo também de muita superação. A gente perde lá de 1-0. E uma catástrofe também, porque nós atropelamos eles lá e eles fizeram um gol de cabeça. A gente teve gol impedido, que não tava, enfim. Quando a gente inicia o jogo aqui, né, já era no mata já, né? Leva o gol bem rápido. Então você tá perdendo 2-0. Em 20, 30 minutos do meio tempo já tinha virado o jogo, insistiu. E lá pros 44 a gente faz o gol da classificação. Aquele jogo ali deu um jogo de, tipo assim, o time se comportou muito bem, aí deu muita confiança, né? Começou a novamente ter aquela empolgação de acreditar que era possível ter esse acesso e, né, naturalmente buscar o título. Pô, e foi uma campanha que não teve nenhuma disputa de pênalti. Da Aparecidense. Ainda bem, porque se a gente pênalti é sofrimento demais. Foi bom que a gente conseguiu fazer isso muito bem, né? 2 jogos particularmente, que eu falo isso da Caldense, uma vez no final. Do ABC, a semifinal lá também, no segundo jogo foi uma loucura lá, uma pressão danada. A gente conseguiu segurar, que são 2 jogos que poderia, eu acho, ter uma disputa, né? Mas ainda bem que não teve, porque pênalti é complicado. Thiago, depois você acabou saindo da Aparecidense e você foi parar lá no Caxias. Como que foi pra você essa mudança de futebol e de clima também, né? Tu saiu do calor daqui de Goiânia, vai passar um friozinho lá no Rio Grande do Sul. Rapaz, quando eu cheguei lá eu pensei que não ia aguentar, não. Eu cheguei bem no frio, bem na... A gente tomava banho lá, fumaça saindo quente, você pensou que o pé congelado lá. Você falava assim, meu Deus do céu, o Rio Verde é frio, mas também não é distante. Não, nem chega perto. Primeiro, né, o título me fez chegar no Caxias. O Caxias é um clube de uma tradição muito grande, somente treinadores, então quando tem a oportunidade de poder ir lá, meus olhos, né, cresce assim, que era uma oportunidade única pela tradição de bons treinadores que passaram lá. Então isso foi algo bacana. Quando eu chego na metade da Série D, o time tá fora da zona de classificação, e aí foi um trabalho bem difícil, porque, né, o time era formado, é um time mais do sul, então naturalmente é um time de força que briga, e eu gosto que joga. Então, verdade. Eu entender isso, né, e adaptar isso foi importante, consegui fazer muito bem. A Caxias até então não tinha nem classificado em primeira nenhuma vez, consegue já recuperar dentro da chave e ser líder, consegue ir pelos matas com bastante dificuldade na questão de resultados, mas passando, né, até chegar na decisão mais uma vez de acesso, né. E eu acabo perdendo esse acesso até os 42 do segundo tempo, eu tava subindo novamente. E em 5 minutos desanda tudo, sabe? É bem complicada essa situação. Mas foi bem legal, né? Eu perdi 2 jogos, né? Na verdade,
nessa Série D só, acho de 14 ou 15. Né? Não deu certo, foi uma frustração muito grande. Mas igual eu falei, você acha que tudo tem um momento, né? Quando eu continuo, né, por outro ano, eu posso montar o time da maneira que eu quero, que eu gosto, né? Eu sei que vai encaixar no jogo, no que eu gosto de fazer. E isso foi um desafio muito grande, porque como o jogo é diferente, a cultura é diferente, eles não gostam que os goleiros, eles não gostam que toca a bola, eles gostam de um jogo mais vertical, enfim. Ou não é nem que não gostam, eles são acostumados com esse jogo. E no começo, eu lembro do Gauchão, pra mim foi uma pressão muito grande. Eu fazia o time jogar no primeiro jogo contra o Grêmio também, nosso time até jogou muito mais assim, na questão de risco, não é que eu gosto disso, mas como é o primeiro jogo, é um processo de trabalho, de entendimento dos atletas, faz um tempo pra você entender, né, pra você poder absorver. No começo nosso time começou a jogar e, né, teve muita conversa, né, a aceitação, ela... tinha gente que gostava, a gente não, e foi a imprensa gaúcha pega muito no pé? Até acho que não é normal, nada demais, né? Não pegou no meu pé tanto, mas... Pega mais que nós? Não, acho que é do mesmo jeito. Acho que depende, né? Tudo depende se você tá bem, né? Por mais que vai pegar no pé se você estiver mal, né? Então lá no Caxias foi muito bem. A gente perdeu a estreia pro Grêmio também, né? Foi um grande jogo. Foi acontecendo o processo de jogo, de evolução. E aí a galera foi gostando muito, né? E aí foi trazendo resultado, que importa no final das contas, né? E a gente ficou 13 jogos invictos, né? Até a final, né? Perdeu o primeiro jogo pro Grêmio e acabou perdendo o último jogo pro Grêmio na final. Então foi um processo de evolução. Foram 2 meses de pré-temporada. O nosso time começou a jogar bem mesmo, na minha opinião. Foi no último jogo da primeira fase. As pessoas acham que é rápido você fazer uma ideia de jogo, você montar. É muito complicado, não é tão fácil. Nesse processo leva bastante porrada, né? Porque tem as evoluções. E aí no último jogo da primeira fase a gente talvez faz o jogo que eu falei, opa, legal, agora estamos prontos para poder brigar pra alguma coisa maior. Eu sempre preguei lá também de ser campeão, né? Isso é algo meu, não consigo na minha cabeça entrar no campeonato pra você não ser campeão. Não, obviamente. O cara que entra com o pensamento de entrar só pra competir, ele já tá muito errado. E pra você ser campeão você tem que fazer mais que os outros. Então a partir do treino começa essa busca para você ser melhor. Foi um processo ali talvez difícil de jogo, né, de aceitação, mas quando começa a ganhar, quando o time começa a fazer gol, começa a jogar bonito, quem não gosta, né, de ver esse bom futebol. Ainda mais quando elimina o Inter na semifinal. E sim, aí vai fazer. Aí foi um momento que, né? Você ficou grandão, Thiago? Você ficou maior do que você já é? Eu fiquei muito feliz, né? Porque era algo que eu precisava. A gente tá vendo bons trabalhos, mas você ganhar do Inter, né? Que era de uma referência que é o Mano Menezes, que é um cara que foi treinador da seleção brasileira. Você ganhar deles lá dentro, jogando de igual para igual, com as comparações que são feitas no futebol que é normal de investimento, que são absurdas, né? Dentro do Caxias, o Mano Menezes é 4 vezes a folha do Caxias, pra você ter ideia. Então, assim, com tudo isso, todo esse contexto, e aí você vai lá e joga de igual para igual, e às vezes, a grande maioria das vezes, melhor que o Inter e vence. Isso é algo que traz muito orgulho e é algo que eu esperava, né? Eu esperava muito e queria muito isso, porque acho que era algo que muda o patamar, né? Você muda quando você consegue, né, algo grande assim. E foi muito legal, né? Foi muito legal, né? Foi nos pênaltis também que teve emoção. E nessas penalidades teve emoção. Essa teve, né? Muito depois também. Enfim, mas foi algo bacana demais, né? Sou muito feliz pelo que aconteceu ali. Deu a oportunidade da gente ir pra final também, onde que a gente fez as mesmas coisas contra o Inter, contra o Grêmio ali, de jogar, de poder ter coragem, de querer vencer. E por detalhes, né? Você perde o título, que é normal, o título é difícil, sempre é muito difícil, mas você tá chegando, quanto mais chegar, mais chance você vai ter de ser campeão. Pô, e o problema é que vocês pegaram o Suárez num ano que ele tava inspirado também, né? Ele é diferente, né? Um jogador... Aí não tem como, pô. Não tem muito o que fazer. Teve uma ajuda pra mim no pênalti dele foi o Mandrake, né? Aquele pênalti lá, com toda certeza, não daria talvez outra situação, mas faz parte do jogo também, né? Eu saí muito orgulhoso. Tava frustrado pela minha situação de querer ser campeão, mas era tanto orgulho dos atletas pela coragem, pela qualidade, sabe? Por tudo que fizeram, que a gente trabalhou, foi executado com tanta qualidade. Meu orgulho era maior do que a frustração de ter sido campeão. Pô, e por que aceitar o projeto do América logo ali em seguida? Foi o América que eliminaram vocês na Série D no ano 2022. Sim. Foram alguns fatores. A primeira é que eu tinha um desejo de não disputar a Série D mais. O terceiro ano seguido e lá o Caxias, a galera sabia disso. Por mais que eu tinha esse desejo, quando a gente faz o contrato, eu tô bem, eu nego o América no primeiro momento. Me ofereceram algo já legal na época lá, mas eu neguei porque ainda eu falei, não, vou ter que continuar aqui, porque a continuação pra mim era importante.
Mas chega uma hora, Vitor, que o que eles ofereceram e o que eles me mostraram como projeto era algo pra mim muito bom. Então, encaixava no de eu poder ir no campeonato acima, que é a Série C. Foram 2 anos de contrato onde eu ia ter toda a autonomia e ajudar eles a formar estrutura na AMEC que não tinha. O AMEC não tinha estrutura. Então era uma SAF que chegou e os caras são muito firmeza. Até hoje o que eles estão fazendo na AMEC pra mim é algo extraordinário. Então eu poder comandar isso, iniciar um trabalho, num time também com a torcida, com a pressão, né, tudo grande. Uma situação financeira melhor pra mim também, de reconhecimento do meu trabalho. Então tudo isso foi pesado, né, foi colocado. O Caxias naquele momento, por mais que um trem você falar é um trem você fazer, né? Questão de querer continuar, um trem você falar, não quer que você continue, um trem você fazer algo que seja legal também, né? De valorização. Pra mim não aconteceu da maneira que eu queria e tudo fez que eu tomasse essa decisão. E ela pra mim, eu faria ela, se tivesse 1000 vezes, eu faria elas 1000 vezes, independente se deu certo ou não. Era a decisão lógica ali e consciente da melhor decisão para mim naquele momento, pelo projeto, né, em si, que foi mostrado e foi executado lá, mas que o futebol ele precisa de tempo, né? Aí eu sabia que eu tinha que sobreviver ao início lá, porque a gente pega um time muito na metade do ano mal fisicamente, então a gente tem que reverter uma situação física faltando 10 dias pro campeonato. Nós consegue ser campeão estadual aí, que foi algo legal demais, mais um título, né, pra mim, como carreira é importante. Começa o campeonato, a SAF entrando, trazendo os jogadores durante o campeonato e eu tendo que adaptar tudo isso com ideia de jogo, colocando jogador, tirando jogador. Isso o campeonato pegando, pressão demais, porque pressão política, porque a SAF tá entrando, não era todo mundo que queria. Naturalmente a pressão da torcida, que lá dá 20 mil, 30 mil por jogo, né? Então é algo bem legal. Então foi uma experiência pra mim espetacular. Eu sou muito grato por ter passado essa experiência ali no América. Muito frustrante pra mim não ter conseguido. É muito pra mim. Todo dia também passa na minha cabeça porque não deu certo. Mas eu te garanto que eu fiz o mesmo trabalho lá que eu fiz no Caxias e na Aparecidense. Porém, que tem coisas que o treinador não controla. Uma ideia pra você. Eu saio da Série C lá na Eco do América com o time que tem mais chance de gol. Mas era o time que tinha menos gol. Por isso que eu falo que os atletas, eles são muito importantes, mais que qualquer um. Quem ganha jogo, quem perde, são os atletas, né? A gente prepara eles pra isso, pra poder ganhar, pra poder ser melhor. No final das contas, quem tem que ter um reconhecimento maior é os atletas, porque é difícil estar lá dentro. E eles que tomam as melhores decisões e fazem tudo lá. Não adianta eu passar uma coisa pra você se não conseguir fazer. O atleta tem um mérito sempre das vitórias, né? Acho que o método do treinador e da comissão é preparar eles para fazer isso bem. Tem coisas que o treinador não controla e não arrependo. Faria de novo na América, porque foi uma experiência muito boa para mim, né? Em tudo, sabe? Como comportar sob uma pressão imensa. Saber que eu continuo o mesmo, independente se está ruim, continuo protegendo todo mundo, mesmo que, que as coisas estejam ruins para mim. Se estiver bom, vai ser a mesma coisa, porque é o que eu acredito no futebol. Queria saber quais os planos do Thiago aí para 2024. O que a gente pode esperar e onde a gente, quem sabe, pode esperar o Thiago aí treinando algum clube? Olha, eu tomei, Vitor, uma decisão, né? E ela sempre tem os seus riscos, né? E eu desejei desse ano estar trabalhando numa Série C, óbvio, uma Série C pra cima, Série B, enfim. Eu tive muita proposta de Série D e eu acabei recusando. Eu falo assim que isso não é nem... Talvez algumas pessoas podem ver de uma maneira diferente, né? Mas você tem um projeto na carreira, alguns planos, você tem que tentar confiar e acreditar nisso. Então não é desmérito, às vezes, não querer ir pra Série D nesse momento. Isso pode mudar? Claro que pode, né? Isso tudo pode. O futebol é muito dinâmico. Eu esperei algumas coisas de Série C, pessoalmente, que tinha muitas oportunidades e acabou não acontecendo. Então a ideia minha para 2024 é estar entrando nesse mercado, né? E no mínimo a Série C, óbvio, né? Tem alguns sonhos de Série B que já teve conversa, que pode acontecer. Mas a ideia é que que aconteça isso. Então eu esperei, acabou não acontecendo nessa transição aí para iniciar o ano, para iniciar como no estadual. Talvez vai ter uma experiência nova, né? Talvez eu possa entrar num desses times aí dentro do estadual, então vai ser uma experiência nova para mim já. É natural a gente estar crescendo, tendo situações diferentes, né, dentro da carreira, para que eu possa estar me preparando da melhor forma possível. Ô Thiago, eu queria agradecer aí pela resenha, sensacional. Graças a Deus ela aconteceu, né? Pô, tá doido, já queria faz tempo. Só que sempre, quando a gente combinava, sempre aparecia um time, né? Graças a Deus que aparecia um time pra você treinar. Tamo aí, quero te desejar todo sucesso aí pra você. Onde você estiver, pode ter certeza que eu vou estar torcendo e vou estar acompanhando, com toda certeza. Fechou. Então eu que te agradeço aí pela oportunidade. Bom demais, né? Uma entrevista diferente, né? Poder você dirigir pra caramba aí, pra poder... Não, mas tá ar-condicionado, é bom, né? Tá bom, tá fresquinho, tá tranquilo. Então uma experiência legal, né? Pude
falar um pouquinho do meu trabalho também. Espero que todos gostem aí. Obrigado aí pela torcida, por estar acompanhando a gente, né? E espero que eu possa estar alcançando essa parte profissional aí, meus desejos, né? Tem muita, o caminho é grande ainda. Mas tá novo ainda, tá novo. Iniciando muito bem. Espero que a gente continue para que possa estar representando Goiás também aí, né? Fora daqui e sendo um grande treinador. Pô, quem que na sua idade tem um título da Série D e um campeonato estadual assim? Não, é difícil. Poucos, mesmo. Por isso que eu tô muito feliz com tudo, sabe? Futebol, às vezes, você tem que tomar algumas decisões, às vezes você demora um pouquinho, e é normal, eu falo, até brinco com todo mundo, o treinador precisa ficar alguns meses desempregado, você não consegue não na parte psicológica. Ele precisa desse descanso. É muita coisa, né, a se pensar, a se fazer. É natural que eu tô aproveitando esse momento também com a família, com tudo. Agora a gente tá na ativa de novo. Pô, Thiago, antes de eu te deixar em casa, eu não faço ideia onde que eu estou nesse exato momento. Vamos lá, vai pro direito aqui, eu acho. O futebol é bom com a você sabe, né? Às vezes nós pensa que não vai, as coisas encaixam e vai embora. Tomara, né? Porque se ganhar aquele time aí também é brincadeira. Meu, foi bom? Oh, pô, inacreditável, sensacional. Thiago, antes de você sair do carro, olha pra ali e faz uma posição pra tirar um print. Na hora. Ah,